E tem um ponto que é delicado, polêmico, que eu trago, né? Qual é um dos objetivos do conselho? Regular a profissão, fiscalizar defender a sociedade, defender principalmente a sociedade contra o mal, Exato. o mal profissional, né? E olha que contrassenso. Quem é que paga e sustenta o conselho? Um engenheiro profissional. Que é fiscalizado pelo conselho. Acaba sendo não faz sentido algum. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que se a sociedade é o cliente do conselho, será que o conselho, a manutenção do conselho, seja na forma de conselho, seja numa outra forma de uma autarquia pública, não deveria ser financiado pela sociedade e não pelos engenheiros, pelos contadores e tudo mais? É um tema complicado, porque como é que você faz isso? Concordo. Sabe como é que eu fico imaginando isso? Porque eu imagino isso aí, né? Eu fico imaginando alguma coisa como se fosse, agora já pegando aqui na inovação, hein, o Paulo? Como se fosse uma plataforma. O conselho é um ponto, um triângulo. Tem o engenheiro e tem o cliente. E o conselho intermedia essa relação. Porque vamos supor que hoje você fosse reformar seu apartamento, você quer me contratar para reformar o seu apartamento. A gente teria que estabelecer um vínculo de contrato entre eu e você. Você não sabe direito o meu antecedente. Eu não sei se você vai me pagar, então eu acabo pedindo antecipado. Como eu peço antecipado, eu tenho que pedir mais, você quer pagar menos. A gente não tem nenhuma garantia. Agora, por exemplo, o que a Amazon faz, o que o Shopee faz, né? Como é que eles fazem? Eu sou um fornecedor, você é um cliente, eu sou um intermediário, eu garanto o vínculo contratual, você me paga, eu garanto o pagamento a ele e estabeleço regras mínimas. O conselho poderia trabalhar como isso. Não sei, eu não acho que... Eu acho que criam essa intermediação e... Não, obrigatório. Você entra se você quiser. Não, Miguel, olha só. Eu acho que tem um ponto assim, vamos resgatar. Uma coisa que o deputado colocou muito bem. O conselho existe para a sociedade, para servir a sociedade. Ele pode servir de diversas maneiras. Eu entendo que você propõe um serviço a mais dele. Mas o principal mote de serviço dele é garantir que a engenharia seja bem executada. Garantir que as normas, a técnica permaneça, exista e principalmente evolua. E a gente não vê essa evolução das normas, das técnicas. Já vou levantar a bola para você, Jorge. No papo anterior, ficou muito claro que onde não se pode nada, acaba se podendo tudo. Isso é verdade. Acaba se podendo tudo. Eu acho que isso é um norte muito importante que a gente precisa entender. A engenharia, o conselho, a sociedade, ela precisa estabelecer quais são os espaços que cada um vai ocupar nesse cenário. E aí a gente tem que discutir, tem que debater, tem que trazer isso para público. O George, no papo anterior, colocou muito bem a preocupação e os meandros, que a gente não precisa voltar aqui, mas os meandros da importância da sociedade se sentir protegida em residências que sejam minimamente reguladas. Não é nem só a infraestrutura. Olha que a gente vê na Musema, os caras morando em prédios não são nem um barraco que a gente vê em outras comunidades. São moradias até aparentemente dignas, mas que não seguem o mínimo critério da técnica e as pessoas estão sujeitas à morte. Mas se o conselho é o intermediário dessa contratação, ele pode ser, inclusive, aí sim, direto, o trabalho do fiscal. Mas não seria o papel do conselho, por exemplo, garantir que esses projetos, a gente estava falando de infraestrutura, sejam feitos por profissionais competentes. Não só isso, eles não existem passa complemento. pelo conselho. A gente está olhando muito a fiscalização. Eu acho só uma coisa, a gente está olhando muito só o aspecto da fiscalização. O que eu espero do CREA, e acho que isso tem que mudar, a gente tem que trabalhar por isso, é para o CREA começar a dar o norte da engenharia. Isso eu concordo também. As câmaras técnicas do CREA, das diversas áreas, lerem a inovação, o que está acontecendo, o horizonte, e dizerem, a gente precisa que a engenharia, a gente precisa, por exemplo, que formarmos tantos engenheiros para o Brasil dessas áreas aqui. A gente precisa que os projetos pedagógicos das universidades atendam a essas demandas aqui, entrar nos projetos pedagógicos, discutir, fazer esse debate, orientar essa condução, sabe? Dizer para o que a sociedade precisa. Aí sim a gente vai ter a representatividade do conselho. Aí sim o conselho vai estar realmente sendo a ponta dessa lança da sociedade na área da engenharia, sabe? Dando esse norte. A fiscalização é o último aspecto que eu espero nessa. Quando eu falo de fiscalização, mas aí a gente igualmente importante. Mas a gente tem que ver o papel do conselho.
né? Porque o papel principal é esse. Isso que você está falando, eu acho que seria uma boa prática do conselho, mas não necessariamente precisaria ser feito pela mesma instituição, a menos que a gente esteja... Porque, assim, o conselho não é uma entidade representativa. Ele vira porque... Muitas vezes. Gente que vota. Exatamente. Mas a OAB faz esse papel para a área de advocacia. A OAB faz esse papel e, na minha opinião... Mas não é o papel principal. Mas com relação à fiscalização, a OAB, né, o advogado, se você não vai a um advogado, você não tem como acessar a justiça. Você precisa de um advogado. Hoje em dia, a engenharia, você não precisa de engenheiro. Você tem um mercado informal e paralelo que, de certa forma, compete com o mercado de engenharia. Mas é porque tem um processo estabelecido. Mas não compete na hora que você compete entre aspas, porque na hora que você precisa, é legal, na hora que você precisa, por exemplo, tirar uma licença de obra, alguma coisa assim, você precisa de um RT, você precisa de um profissional habilitado para isso. Agora, o que eu estou dizendo, Paulo, é que quando a gente diz aqui que as pessoas não se sentem representadas pelo conselho, que o conselho simplesmente é um órgão que as fiscaliza e tudo mais, o que eu estou propondo aqui é justamente isso. É que a gente passe, que o conselho passe a exercer uma função de nortear a engenharia, de propor a engenharia, de orientar a sociedade para onde a engenharia deve caminhar, que faça beneficie não só os engenheiros que vão ser formados com base nessa orientação, com base nessa direção, beneficie a sociedade, forme a sociedade, atualize a engenharia para a sociedade. Eu acho que tudo isso... Em uma sociedade ideal, eu concordaria com você de você falar, olha, não há conflito de interesse. Por quê? Porque os bons engenheiros vão defender a sociedade dos maus engenheiros e eles mesmos vão se regular e autofiscalizar e vão garantir que as coisas não vão sair. Mas na sociedade real, o cara que não quer ser regulado, por exemplo, ele muitas vezes fala, pô, peraí, por que eu vou pagar o conselho? Por que eu vou estar lá? Perfeito. Então, assim, no mundo ideal, seria isso. É o caso da política. Eu fico brigando lá na Câmara. Quando a gente entrou lá na Câmara, como deputado federal, a bancada do Novo, tudo era motivo para polêmica com a gente. Hoje, não. Sabe o que é polêmica hoje pra gente? Quando a gente tenta bater em algum privilégio, alguma coisa ligada aos interesses dos políticos. Se a gente briga com qualquer tema, que mesmo quando a gente está sozinho votando 8 contra 505, 504, porque o presidente não vota, tá tranquilo. No máximo vai levar uma pancadinha ou outra. Agora, se a gente briga contra mudança do fundo eleitoral, redução de benefícios, não sei o quê, é pancada. Por quê? Inclusive, quando a gente quer brigar pelo combate à corrupção. Eles se protegem. Então, a sociedade é assim, infelizmente. Então, no momento que você falar, não, mas o conselho vai ser uma entidade representativa e fiscalizatória, no mundo ideal, ótimo. Porque os bons vão querer coibir os maus. Só que aí eu volto a um tema que eu fiz uma palestra de abertura da aula inaugural do Cefet, acho que 2019 ou início de 2020, foi antes da pandemia. No curso de Engenharia Civil. Sou professor, tava lá, tava lá, então. Claro. O que eu falei? Eu comecei a mostrar, apresentar lá na coisa, vários casos de queda de ciclovia, de prédio, corrupções, todos que envolviam engenharia. Aí eu perguntei, a culpa é de quem? Aí todo mundo, dos políticos. Aí mas tinha um engenheiro envolvido também. Esse foi mais um corte do Inova Rio, com os melhores momentos do que aconteceu nesse nosso episódio com esse convidado. Se você gostou, curte e acompanha o episódio inteiro nesse link que está aparecendo aqui do lado. Não deixa de curtir, comentar e seguir a gente em todas as redes sociais. Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação.